Prezados irmãos e irmãs, crianças e jovens, nós estamos no mês missionário, mês de outubro. Todos aqueles e aquelas que levam a palavra de Deus, que vivem esta palavra e praticam essa palavra, buscando a paz, a justiça e a não violência. Jesus caminha firme e à frente dos seus discípulos. E os discípulos tinham um conceito muito humano do reino de Cristo, conceito que leva a uma ambição muito comum nas pessoas. Mal Jesus anuncia a humilhação, o sofrimento e a morte que o aguardava, Tiago e João aproximam-se dele para pedir os postos de honra, os primeiros lugares no reino que será instaurado. Sentar-se um à direita, o outro à esquerda, quando Jesus estivesse na sua glória. Fazem um pedido a Jesus, que na mentalidade humana deles seria irrecusável. O que os dois estavam pedindo são os dois mais elevados postos de honra, como juízes de Israel. Provavelmente Tiago e João eram do partido dos Zelotes, que esperavam a salvação como uma situação de força, de poder e de glória, tornando-se os principais colaboradores do próprio rei, ou estendendo a expressão na tua glória, isto é, nos céus, estavam pedindo postos importantes e de honra. Jesus, falando com os discípulos de sua humilhação e de seu sofrimento, de derrota, de fracasso e de sua morte, e os dois vêm com outro discurso. Presume-se que eles não entenderam nada daquilo que Jesus falou. Jesus esclarece que a participação do reino é consequência de ser discípulo, de participar do seu destino. Jesus os corrige. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que devo beber? O cálice que Jesus vai beber é o cálice amargo do sacrifício e da morte. Na Bíblia era comum utilizar a palavra cálice, tanto para indicar alegria como para tristeza. Nos banquetes, o dono da casa oferecia sua taça aos principais convidados. Por isso, Jesus pergunta se João e Tiago, que desejavam estar ao seu lado, poderão beber desse vinho poderoso que ele beberá? O cálice da humilhação, da perseguição e das dores da paixão? E o batismo, que é sinônimo de mergulho na desgraça, símbolo de imersão, submergir, na paixão e morte de Jesus, o Mestre vai beber esse cálice e ser batizado com este batismo. Portanto, o cálice e o batismo são imagens que evocam a participação no sofrimento e a imersão na morte de Jesus. Eles responderam que sim, pensando somente nos postos importantes que estavam imaginando na sua triste ignorância. Jesus aproveita a ocasião para instruir os discípulos sobre o tema do poder e do serviço. Os governantes, os poderosos, utilizam o poder para abusar e oprimir o povo. Pelo contrário, Jesus institui o serviço como requisito fundamental para os animadores e dirigentes cristãos, tanto no campo religioso quanto no político e econômico. Jesus, como Deus, sabia que os apóstolos teriam no futuro que beber o cálice, mas só o Pai tem a competência para designar quem sentará à direita
ou à esquerda de Jesus. Apesar de Jesus falar do sofrimento, de dor e de cruz, os discípulos ainda julgavam que Jesus iria estabelecer em Jerusalém um grande reino terrestre. Continuavam ignorantes, pensando em coisas passageiras, efêmeras deste mundo. Ainda não tinham compreendido que a grandeza de quem segue Jesus consiste em servir ao próximo. Todos nós, seres humanos, temos uma tendência natural para a glória e a honra. É o que a liturgia deste domingo vem nos alertar. Assim, como poderemos tomar cuidado para não cairmos nessa fraqueza? E sim nos espelharmos em Cristo, o servo sofredor, que não busca a exaltação, mas o serviço mesmo, passando pela experiência da dor e do sofrimento. É claro que Jesus sabia que depois da sua ressurreição e da vinda do Espírito Santo, os discípulos dariam suas vidas, estariam dispostos a tudo. Sabia o quanto eles iriam sofrer por amor do Cristo crucificado. Por isso é que Jesus suportava a ignorância e a fraqueza deles. Mas lembrava-lhes que o discípulo que o quiser seguir não deve se preocupar com a conquista dos primeiros lugares. É o Pai que vai julgar na medida da generosidade e do amor de cada um. Quem deseja compartilhar da glória de Cristo deve compartilhar também das suas dores e sofrimento. Ser glorificado com Cristo supõe sofrer antes com Ele, e a glória será proporcional ao sacrifício aceito por amor. Assim como os apóstolos também, nós, muitas vezes, nos esquecemos disso. Ficamos entusiasmados com a ideia de sermos colaboradores na obra da redenção, mas esquecemos de que a colaboração exige participação nos sofrimentos e nas dores. Os outros apóstolos se irritam com o pedido dos dois irmãos, porque todos queriam ocupar um lugar de destaque, como muitos de nós hoje. Jesus permite que se manifeste esse defeito para lhe transmitir o ensinamento, que a única maneira de conseguir os primeiros lugares é desejar os últimos lugares. O caminho da grandeza é a humildade. A maneira de se sobressair é o serviço ao próximo. Se nos humilharmos com sinceridade, Deus nos exaltará. Prezados irmãos e irmãs, diz a sabedoria popular que havia um fazendeiro que tinha uma plantação de trigo. E ele tinha vários funcionários que estavam ali trabalhando com ele há muito tempo. E chegou no dia de feriado, dia de descanso, ele disse: olha, amanhã é feriado, mas quem quiser colher trigo amanhã poderá fazê-lo. E vocês poderão trazer esse trigo aqui, porque ele já está pronto para ser colhido, né? Já. Muitos realmente ficaram indignados, porque se tratava de um feriado, já estavam muito cansados de preparar aquele trigo. Mas aconteceu que o dono da fazenda pediu para que todos cortassem o trigo naquele feriado. Muitos dedicados e obedientes foram e cortaram uma grande quantidade. Mas a grande maioria cortou muito pouco, porque se tratava de um feriado, não queriam se esforçar, não queriam se dedicar àquele trabalho. Terminado todo o serviço, o patrão chama cada um e diz: esse trigo que vocês escolheram hoje, nesse dia de feriado, em recompensa por tudo que vocês já fizeram por mim aqui na fazenda, vocês vão levar para casa. E vão usufruir desse trigo para fazer o pão, fazer a merenda dos seus filhos, da sua família. Então aqueles que cortaram pouco ficaram tristes, né?
porque poderiam ter cortado mais, porque poderiam, né, se satisfazer mais, porque o trigo foi dado pelo patrão. E aqueles que cortaram bastante ficaram felizes. Então, por isso, prezados irmãos, Deus nos dá muita oportunidade na vida para podermos realizar o seu plano de amor, de justiça. Ele nos dá oportunidade para podermos viver segundo a sua vontade. E muitas vezes essas oportunidades nós deixamos de lado. Queremos somente ter os melhores postos, os melhores lugares, mas muitas vezes não nos esforçamos por merecê-los. Por isso, Deus, da sua misericórdia e bondade, Ele não amou o poder, mas, de fato, Ele teve o poder de amar. E esse poder de amar é que leva realmente as pessoas a viverem na fraternidade e no amor, a viverem como verdadeiros discípulos, procurando amar o próximo acima de tudo. Então, se queremos somente os primeiros lugares, que sejamos os últimos no reino de Deus. Que o mundo realmente privilegie aqueles que estão lá em primeiro, que buscam as primeiras coisas, os primeiros prêmios. Claro que realmente isso traz uma satisfação, mas no reino de Jesus, isso realmente não importa. Importa que cada um busque, cada um faça a sua parte e faça bem feito, com amor, com fidelidade. Fique com a bênção da Santíssima Trindade e a proteção da Virgem Maria.